novo, segmentos de listagem na B3. Então, gente, segmento de listagem, seguindo o edital da Planejar, você tem esses tópicos aí: segmentos de listagem na B3, característica, direito dos acionistas minoritários, direito de recesso, que é direito de pica-mula da companhia, proteção do minoritário contra o fechamento de capital, tá? Direito ao tag longo na alienação do controle, níveis de governança, critérios de adesão e listagem. Gente, tudo isso já foi ou ainda vai ser abordado, tá? É por isso que agora, nesse tópico, segmento de listagem, eu não vou falar na ordem que está aí, porque seria antididático. Eu vou preferir seguir uma ordem lógica, que vai ser mais fácil de passar o assunto para quem nunca viu, do que seguir essa ordem que está aí. Então, todos esses tópicos a gente vai ver no curso, todos. Então, agora eu vou pular e primeiro fazer o níveis de governança, critérios de adesão e listagem, e depois a gente vê no transcorrer dos assuntos os outros, combinado? Antes de a gente falar sobre os níveis de listagem na B3, é interessantíssimo a gente saber, a gente ter uma noção do que vem a ser governança corporativa. E é bom que vocês saibam que a governança, ela se resume num conjunto de práticas para dar maior transparência, segurança econômica, financeira e jurídica para os negócios de uma companhia. Como assim, professor? Veja, imagine uma companhia qualquer, uma Gerdau, uma Vale, uma Petrobras. Você tem ali os donos da empresa, né? Vamos pegar a JBS. Você tem os irmãos Batista ali, os donos da empresa, né? Uma empresa familiar. Você tem os donos da empresa, você tem a diretoria, né? Essa empresa emitiu ação em bolsa, então ela tem uma estrutura complexa, ela vai ter um conselho de administração, ela vai ter o seu presidente, diretor-presidente, vai ter os diretores, vai ter os assessores, administradores, vai ter um clã de pessoas trabalhando. Então, a governança, ela busca fazer o quê? Fazer com que haja transparência na empresa, ou seja, com que tudo que está acontecendo dentro da empresa, desde que não seja informação sensível, privilegiada e que não possa ser vazada, né, evidentemente, com que todas as informações possíveis, pertinentes, consideráveis, sejam tornadas públicas, tá certo? Então a governança corporativa, ela compreende, se eu fosse resumir numa frase, um conjunto de boas práticas para garantir lisura, transparência e rigidez de processos, ou seja, processos saudáveis, tá? Sadios dentro da vida da empresa e que favoreça de uma igual maneira tanto o proprietário quanto os administradores quanto os acionistas não proprietários, tá? É estranho, né? Falei proprietário e acionista não proprietário. A gente tem essa mentalidade muito pensando em empresas familiares, mas a gente chega lá. Então, gente, existe o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tá? É uma organização de natureza contábil que procura garantir as melhores práticas de transparência na gestão das empresas. Então, um breve relato de como isso aconteceu no Brasil. Se eu não me engano, acho que começou em 1985, mais ou menos. E por que isso começou a acontecer, gente? Assim, o que acontece na vida de uma empresa, né? Principalmente ali para a década de 80 no Brasil? Em geral, uma empresa que começou familiar, foi crescendo, cresceu, ficou gigante, enfim. Pode acontecer, de repente, a administração da empresa, você pode pensar num primeiro momento, privilegiar só os sócios, geração de lucro, né? Ou pode pensar assim, ela vai privilegiar os sócios, mas não vai privilegiar, de repente, a comunidade. Ok, é uma possibilidade. Ela pode privilegiar os sócios, mas eu ia usar um termo, não vou usar um termo. Ela pode privilegiar os sócios, mas não privilegiar a própria corporação, a própria companhia. Mas como assim, professor? Eu te explico. Imagine que uma companhia esteja numa condição X financeira
E ela pensa assim, bom, né, os diretores, olha, não, dividendo, acionista quer dividendo, quer juros sobre capital próprio, quer bonificação. Então, ó, vamos fazer o seguinte, a gente está agora empossado, a gente vai ficar aqui por 2, 3 anos, ó, galera, vamos soltar dividendo para dar com pau, né? Vamos ter bônus de final de ano, enfim, tudo que tiver no estatuto. Aí você vai e lança um programa maravilhoso de bonificações, enfim, fazendo coisas além do que a empresa suportaria. A governança corporativa visa também proteger a empresa, não é somente proteger o acionista contra o arbítrio do administrador, mas também proteger a corporação, a empresa, contra uma má gestão dos seus administradores, tá? Então, em especial no caso brasileiro, pelo que corre a boca miúda, como dizem, aconteceu principalmente por essa razão, tá? Dos administradores estarem não gerindo muito bem a companhia e olhando só para o curto prazo, que é o momento em que eles vão estar ali. Bom, fofoca, não importa, não citamos nomes, e vamos listar esses 4 pilares básicos, gente, segundo o IBGC, né? 4 princípios básicos de governança corporativa: transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Transparência, acho que a gente não precisa explicar, né? Transparência no sentido de uma empresa, é importante que a prestação de contas ela seja clara, não somente entre a equipe de gestão, entre os acionistas, mas também ao público, ao grande público, ao investidor, em geral, não ordinarialista somente, preferencialista, mas também governo e qualquer um que tenha interesse em ver como está a vida organizacional, financeira, econômica daquela empresa. Então, a transparência tem a ver com, como o próprio nome indica, você possibilitar que que o mundo inteiro olhe para dentro da sua empresa e veja como ela é gerida segundo esses princípios de governança. A gente não está falando aqui de segredo industrial nem nada disso, tá? A equidade, gente, tem a ver com tratamento igualitário dado a todos. No direito tem um conceito de equidade, né, de igualdade, assim, a gente trata os iguais os iguais, a gente trata todos de maneira igual, né? Só que se uma pessoa está num nível, naquele nível dela, você trata todos de maneira igual. Se a pessoa está em outro nível, você trata todas aquelas pessoas de uma maneira igual. A isso a gente dá o nome de equidade, tá? É tratar as pessoas de uma maneira igual na medida das atribuições que ela tem. Então, assim, por exemplo, eu não vou pegar e tratar assim da mesma maneira a equipe de gestão, por exemplo, com um fornecedor da companhia. Não, são interesses diferentes, tá? São conjuntos de informações diferentes. Então, equidade tem a ver com tratamento igualitário dados a todos, à companhia, aos sócios, tá? Colaboradores e sociedade como um todo. Prestação de contas, isso daí em inglês tem o nome de accountability, né? Prestação de contas, gente, não é somente de viés contábil, financeiro, né? Principalmente contábil, porque assim, no sentido contábil, a gente se preocupa não somente com a parte financeira, mas com a parte econômica, tá certo? Com ações que a empresa esteja fazendo para melhorar determinado indicador que não estava bem ajustado. Então, essa necessidade de prestar contas tem muito a ver com o primeiro item, que é a transparência, tá certo? Então, prestação de contas e transparência andam sempre lado a lado, né? Não são termos sinônimos, mas são normalmente confundidos. Para você, não se trata de uma prova de governança. No máximo, é você ter noção desses 4 pilares: é transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Responsabilidade corporativa é uma coisa que vem surgindo, a gente já vê isso desde os anos 90 para cá, né? Na contabilidade, a gente tem os balanços demonstrativos diversos, e surgiu um tal de DVA, demonstrativo de valor adicionado. E numa das métricas de cálculo desse valor adicionado à companhia,
estava a questão do bem-estar social, do retorno que aquela companhia dá para a sociedade. Então isso já vinha ali no DVA. Primeira vez que eu me lembro de ter visto foi no DVA. E agora, mas ultimamente, a gente vê essas políticas ESG, né? Environmental Social Governance. Então, hoje tem sido dado mais peso para essa questão da responsabilidade da companhia, para a própria companhia, para os sócios, para os colaboradores e para a sociedade, tá bom? Então são 4 pilares essenciais e fazendo uma cola do que está no site do IBGC, segue essas definições. De novo, gente, isso daqui não é só para situar vocês, para dizer de uma maneira rápida, em uns 10 ou 15 segundos, o seguinte: governança é um conjunto de boas práticas que visam perpetuar o negócio da companhia, dando transparência e tratando todos de maneira equitativa. Resumindo, é isso daí, e atende esses 4 princípios. Ele é apoiado nesses 4 princípios. E é bom também a gente ter uma noção, isso não cai na prova, né? Mas uma noção do interior de uma empresa, né? Os sócios são os proprietários, tá? Pode ser uma empresa familiar, pode ser uma empresa de capital aberto não familiar, enfim. Os sócios são os proprietários. Pode ser os sócios administradores ou sócios não administradores, né? Os preferencialistas. Então, pessoal, o que está debaixo da estrutura de uma empresa, né? Junto aqui, ó, a estrutura da empresa aqui, sócios. Deixa eu passar isso para o vermelho. Você tem aqui, respondendo para os sócios, o conselho de administração, um presidente ou diretor-presidente, abaixo dele os diretores, administradores, todos, né? Então você tem aqui, ó, debaixo dos sócios, quem responde para os sócios? O conselho de administração, tá? Esse conselho de administração tem debaixo dele um conselho de auditoria. E tem diversos comitês para trabalhar dos mais diversos assuntos possíveis, tá? Debaixo dos sócios também tem um conselho fiscal, apartado do conselho de administração, para não haver conflito de interesse. A pessoa que administra precisa ser diversa da pessoa que fiscaliza. Isso é uma das boas práticas de auditoria, de governança. E aqui, gente, auditoria independente, como o próprio nome sinaliza, não está sujeito, não tem uma seta vindo dos sócios. Os sócios não mandam na auditoria independente, tá? Então, o comitê de auditoria, que esse sim está debaixo do conselho de administração, que está debaixo dos sócios, esse sim responde aos sócios. E esse comitê de auditoria, ele vai responder para uma auditoria interna da própria companhia e vai responder para uma auditoria independente. A auditoria independente, normalmente a gente vê quando a empresa ela é de capital, dentre outros motivos, tá? É de capital fechado, esse é um caso, e vai fazer o seu IPO, né? Vai lançar ações em bolsa. Então, ela precisa provar que o que ela diz que é, de fato é, que a vida interna dela, que as contas, que a administração, os processos estão todos rígidos e as contas estão perfeitamente como eles dizem, os processos, os lucros. E aí sim, quem que vai julgar isso? Uma auditoria externa, né? Os Big Four. PricewaterhouseCoopers, KPMG, antes tinha uma outra, antes era a Big Five, né? Ernst Young. São empresas de auditoria externa que fazem o quê? São empresas contábeis internacionais, tem em todos os países praticamente, elas vão dentro da tua empresa, da tua gigantesca empresa, faz esse trabalho de ver, ó, tá tudo ok, ou se não, faz anotações, dá um parecer com ressalva, ou não, ou veta, a pessoa precisa refazer toda a política interna. Então, a auditoria externa, a auditoria independente tem essa função. Ela é contratada pela companhia para ir lá na companhia, olhar se está tudo maravilhosamente bem e dar o seu parecer. Essa é a função da auditoria independente. Então, gente, em resumo, é isso que acontece na estrutura de uma empresa, né? Você tem aqui as partes interessadas e toda a sociedade que é o meio ambiente, tá certo?
essa imagenzinha roubei do site do IBGC desse documento aí, tá bom? Então, isso é um conceito de governança, só para falar que você tem os sócios, que são os acionistas, ou os donos da empresa, se for familiar, administração, presidente, diretoria. Administração e fiscalização são distintos, os dois se reportam aos sócios. E independente é a auditoria independente, tá? Então você tem auditoria interna, que é dependente, e auditoria independente, que vem de fora e vai te fiscalizar, você, corporação.